nosso aplicativo. MG Inter TV. Oferecimento Favene. Faça pós-graduação Favene. O mercado aguarda por você. E Hospital São Lucas, o único hospital acreditado de Governador Valadares. Boa tarde, meio-dia, pontualmente em Governador Valadares, o MG Inter TV, primeira edição desta segunda-feira, 4 de setembro de 2017. É especial, é histórico. Nós estamos aqui no centro de Governador Valadares, coração da cidade. Arthur Bernardes, esquina com Israel Pinheiro. Movimento intenso no trânsito na hora do almoço. Eu estou aqui na porta da mais nova unidade da Inter TV dos Vales. O novo centro de produções de Governador Valadares, uma área superior a 2.000 metros quadrados. É daqui que o MG Inter TV primeira edição começa a ser apresentado a partir de hoje. E essa não é a única novidade. Eu vou para o estúdio onde está a nova apresentadora do MG Inter TV primeira edição. Boa tarde, seja bem-vinda a Governador Valadares, Joana Teles. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, a partir de agora eu estarei na apresentação do MG Inter TV, primeira edição. E como o Carlos adiantou, tem muitas surpresas por aí. Veja só o nosso novo estúdio. Ele segue o mesmo conceito do estúdio de Ipatinga, mas com alguns diferenciais. O espaço do esporte, olha só, está de cara nova. E nós temos também esta janela. Por ela é possível ver a nossa redação. E dá para ver pelo vidro uma outra novidade. É o repórter Alexandre Capiche. Boa tarde, Alexandre. Seja muito bem-vindo à nossa equipe. Boa tarde, Joana. Muito obrigado pela corrida. Me sinto muito prestigiado em participar de um time tão talentoso. E para explicar as novidades do nosso novo centro de produções, estou aqui com o coordenador de jornalismo, Marcelo Duarte. Marcelo, boa tarde. A Joana já adiantou um pouquinho sobre as novidades. O que mais vamos ter aqui? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Então, com a inauguração desse centro de produções Governador Valadares, a Inter TV aqui no leste e nordeste de Minas vai praticamente dobrar a capacidade estrutural dela, né? A gente vai desvendar esses mistérios ao longo dessa edição, mas são 2 estúdios agora, com a possibilidade de um terceiro. Vai propiciar muito mais dinamismo para os nossos telejornais. A gente vai ter mais conforto a nossa equipe para trabalhar. E não é só esse lindo prédio que está sendo erguido. Dentro dele, a gente está recheado de equipamentos de última geração. Tudo que vai permitir trazer para os telespectadores das 140 cidades, 160 cidades da nossa área de cobertura, um produto com ainda maior qualidade do que a gente já vinha fazendo, né? O cenário ele é bem versátil, a gente vai fazer a comunicação com os outros cenários que a gente tem, né? Isso vai possibilitar um jornal mais vibrante, né? Com maior dinamismo. Isso vai acrescentar demais nos nossos produtos. Além dos equipamentos, também tem muito mais. Sim, sim. A gente pode esquecer que televisão, né, principalmente jornalismo, é feito por pessoas, né? Ao longo dessas edições e de hoje, você é um exemplo disso, nós vamos ver algumas caras novas, né? São profissionais que a gente escolheu, pensou a dedo, justamente para reforçar a nossa equipe, que já era muito forte, e vão possibilitar um jornalismo ainda mais atuante, ainda mais presente, ainda mais perto do telespectador do leste e nordeste de Minas. Tá certo, Marcelo, obrigado pela entrevista. Então, daqui a pouco eu volto, viu, Joana, com muito mais aqui no MGTV Primeira Edição. Obrigada, Alexandre. Até daqui a pouquinho, então. Olha, esse Valadares está ganhando um centro de produção, Ipatinga já possui um. E é de lá que a gente conversa agora com o repórter Farley Vasconcelos. Ei, Farley, boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. Quando o assunto é a estrutura, a TV aqui no Vale do Aço está muito bem servida. Assim como em Governador Valadares, a gente tem um belíssimo estúdio e também equipamentos de última geração. Vale lembrar também que as nossas equipes continuam trabalhando incansavelmente aqui no Centro de Produções de Ipatinga. Claro, para levar informação com qualidade para os nossos telespectadores. Joana, volto com você. Obrigada, Farley. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora eu vou fazer contato com a repórter Vanessa Peixoto, que vai trazer uma outra novidade para a gente.
Ei, Vanessa, boa tarde. Onde é que você está, hein? Olá, Joana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu acho que você vai descobrir facilmente onde eu tô. Olha só, essa bela paisagem é de Coronel Fabriciano. Eu falo ao vivo do alto do bairro Giovannini. E a novidade é o seguinte, aqui está sendo construída a mais nova unidade da InterTV dos Vales. Olha só. Ela está quase pronta, né? E daqui vai ser possível entrar ao vivo, direto da cidade-mãe do Vale do Aço, porque nós teremos um estúdio novinho. E aqui também onde ficará a sede da nossa programação, que é o setor responsável por colocar toda a nossa programação no ar. É o controle mestre. Então, olha só, em outubro é a previsão de inauguração e a gente vai ter aí, né, mais uma nova sede, ampliando a presença da InterTV no Vale do Aço, né, na região do Vale do Rio Doce, Vale de Jequitinhonha e Mucuri. É com você, Joana. É isso mesmo, Vanessa. Obrigada. E agora temos mais uma novidade. E ela vai passar por aquela porta ali. Olha só, vamos ver. É o Carlos Albuquerque, que agora vai dividir comigo a apresentação do MG InterTV Primeira Edição. Chega mais, Carlinhos. Tudo bem, Jani? Seja muito bem-vindo. A bancada está de volta, né? Como que é a sensação? Muito obrigado, Joana. Olha, é um prazer imenso, né, retornar à bancada do MG InterTV. Depois de 9 anos, nós já trabalhamos juntos, né? Sim. Noutras oportunidades, noutras épocas. E agora a gente retoma essa apresentação, um momento para mim importante, o MGTV. MG InterTV, e mesmo o próprio MGTV, né, é uma marca muito forte, méritos da Rede Globo, né, virou sinônimo de jornal regional. Qualquer emissora, as pessoas até confundem, né, MGTV, porque se tornou sinônimo de um telejornal regional. Então é uma honra, um prazer estar de volta aqui, e do seu lado, mais ainda. Vamos tocar esse barco. Isso aí, uma honra para mim também, tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. Vamos lá. Bom, e agora vamos para as notícias do dia, porque a nossa missão é informar, né, Carlos? E temos muitas notícias, né? Verdade. A gente começa, Joaninha, falando da fuga de um detento do presídio de Governador Valadares. Foi ontem à tarde, um preso de 25 anos aproveitou o momento da faxina e fugiu. A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que esse registro da fuga foi feito pelos agentes da unidade. E a direção do presídio vai apurar agora as circunstâncias, né? Saber se houve alguma irregularidade administrativa, por exemplo. O juiz da comarca vai ser comunicado e a Polícia Civil está investigando o caso. E começaram hoje as audiências referentes à terceira fase da Operação Mar de Lama, deflagrada em maio do ano passado em Valadares. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa que agia dentro da Prefeitura de Governador Valadares, também da Câmara e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Nas audiências, a Justiça ouve as testemunhas e os réus para depois requerer novas provas para o julgamento. A nossa equipe acompanhou desde cedo a movimentação no fórum. Aos poucos, os advogados de defesa de alguns dos acusados iam chegando. Acompanharam os depoimentos das testemunhas do Ministério Público, o ex-superintendente estadual da Supram, Gilson de Souza, e o sócio administrador de um restaurante, Aldair dos Santos de Oliveira. Os trabalhos começaram pontualmente às 9 da manhã. Inicialmente, o depoimento desta segunda-feira seria do delegado da Polícia Federal, Cristiano Campidelli. Mas, por um atraso no voo vindo de Belo Horizonte, foi ouvido o capitão da Polícia Militar, Guilherme Tiradentes Pimenta. No depoimento, o ex-integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado reafirmou que as provas colhidas durante as investigações comprovam o crime de corrupção entre o sócio do restaurante e órgãos públicos. Essa etapa de depoimentos faz parte da terceira fase da operação deflagrada em 19 de maio do ano passado. Na época, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 15 de prisão temporária e 21 de busca e apreensão. 17 pessoas foram afastadas dos cargos. A juíza Carla de Fátima Barreto não quis gravar a entrevista, mas ela contou que após as audiências de instrução, irão acontecer algumas diligências. Os trabalhos aqui no fórum vão até a próxima quarta-feira, onde serão ouvidos os acusados. A previsão é que as audiências terminem na quarta-feira desta semana. Ao todo, 59 pessoas devem ser ouvidas no fórum.
A seguir, o nosso quadro Calendário em Ipatinga, o improviso dos moradores do Beco do Golfinho para sobreviver em meio a tantos transtornos. E sobe para 3 o número de mortes na explosão na usina da Gerdau, em Ouro Branco, na região central do estado. A gente volta já, 12:09. Estão abertas as inscrições de um curso sobre manuseio e produção de alimentos em Governador Valadares. As aulas vão de 11 a 27 de setembro e pretendem orientar profissionais que trabalham com alimentos, técnicas de higiene e conservação dos alimentos. Informações pelo telefone 3279-4106. Aniversário premiado Big Mais. Grandes ofertas e muitas chances de ganhar. Feijão barbalho 2,49, abacaxi uva rubio limão 3,98, arroz flora 10,80, filé de peito perdigão 6,99, sabão brilhante 7,98. Big Mais. Chegou a Valadares, o melhor colégio do interior de Minas. O único com a mesma qualidade de escolas da capital e ensino médio de altíssimo desempenho bem perto de você. Inscrições abertas. Colégio Univale Fibonacci. A Unimed está com uma promoção imperdível. Vamos colocar na ponta do lápis? Soma aí. Mais de 400 médicos cooperados, laboratório próprio, espaço Viver Bem, centro de imagens, hospital que é referência e mais de 125 serviços credenciados. Somou? Agora tira 35% de desconto. Planos Unimed a partir de R$ 97,00. Ligue 33-2101-2975. Unimed Governador Valadares. Apesar da crise brasileira, em Minas estamos de pé. Ao contrário de vários estados, estamos funcionando e fazendo o que tem que ser feito. Na educação, 300 mil crianças estarão na escola em tempo integral e mais de 1 milhão de kits escolares serão distribuídos até 2018. Aqui em Minas, seguimos em frente. Estaremos mais fortes quando o sol voltar. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Coelho Diniz. Quem compara, escolhe o menor preço. Óleo de soja Visa só R$ 2,49. Arroz Cepé só R$ 9,80. Macarrão Sêmola Vilma 500 gramas só R$ 1,89. Café Rosalina só R$ 3,98. Coelho Diniz, sem comparação. Um acidente agora cedo na BR-116 entre Inhapim e Caratinga, no Vale do Rio Doce, deixou um homem gravemente ferido. O acidente foi entre o carro em que ele estava e um ônibus. Segundo os bombeiros, a pista estava molhada. O motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o ônibus. O homem ficou preso às ferragens e foi atendido por terceiros. Ele foi encaminhado para o Hospital São Sebastião, em Inhapim. O motorista do ônibus, de 60 anos, teve apenas ferimentos leves. O motorista do carro é Lucas Gonçalves da Silva, de 21 anos. O estado clínico dele é estável, segundo a assessoria do Hospital Márcio Cunha. Subiu para 3 o número de mortos na explosão de uma usina da Gerdau, em Ouro Branco, na região central do estado. Sandro Barbosa Gomes, de 38 anos, ficou gravemente ferido e estava internado no hospital em Belo Horizonte, mas morreu ontem. A explosão ocorreu no dia 15 de agosto no setor de coqueria, que é uma das etapas da produção do aço. Segundo a Gerdau, a área estava em manutenção preventiva quando aconteceu o acidente. O local ficou bastante destruído. Parte da construção desabou. 2 funcionários morreram e 10 ficaram feridos. De acordo com a empresa, 3 ainda continuam internados em hospitais de Belo Horizonte. A Gerdau informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e trabalhando para detectar as causas do acidente, que também estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Entre as vítimas que morreram no dia do acidente na usina siderúrgica em Ouro Branco, estava Cristiano Rodrigo Marcelino, de 35 anos. Ele era de Coronel Fabriciano. Foi prorrogado para o dia 31 de outubro o prazo para os contribuintes inadimplentes com a Prefeitura de Governador Valadares regularizarem a situação. É um tempo a mais para fazer isso e bom para não deixar para a última hora, né, Carlos? Vamos voltar a conversar com o repórter Alexandre Capiche, que tem outros detalhes para a gente. É com você, Alexandre.
Joana, eu volto agora trazendo informações, como vocês disseram, da dívida ativa. E para explicar melhor essa situação, eu converso com o secretário da Fazenda do município, Jamir Khalili. Secretário, muito obrigado por participar do MG TV primeira edição. Queria logo que o senhor explicasse porque o prazo foi prorrogado de 31 de agosto para 31 de outubro. Por que isso foi prorrogado? A procura da população foi baixa? Na verdade, nós encontramos muita demanda pela anistia e a gente verificou que a população precisava de um tempo maior para poder fazer essa adesão. Então, como foi um sucesso, nós tivemos boa taxa de adesão, nós ampliamos esse prazo para mais 2 meses para darmos conta também do atendimento à população. E a política de descontos vai continuar? A política continua 90% por pagamento à vista e 80% por pagamento dividido em 4 vezes. Aqueles que optarem por pagamento acima dos 4 meses, mas não quiserem aderir ao desconto, poderão optar aí por até 99 vezes em parcelamentos. Agora, todos os tributos que a população está devendo podem ser regularizados nesse momento. E o que acontece quando uma pessoa não regulariza o que está devendo? Isso, na verdade é o seguinte, todos os tributos estão incluídos nessa anistia. Aqueles que não conseguirem regularizar esses débitos, eles podem ser objeto de protesto, que pode impedir o acesso a créditos, financiamento de carro, de casa e até problemas bancários. E também podem ser executados judicialmente, o que eleva a possibilidade de ter os bens bloqueados pela Justiça. Agora, o senhor comentou numa conversa que a gente teve anteriormente no jornal que cerca de 90 milhões é a dívida atualmente. Expectativa para quitar essa dívida? Na verdade, todo município, através dos seus programas de execução fiscal, tem uma expectativa de 6% de arrecadação. Especificamente com a anistia, nós ampliamos para 15% de arrecadação. Nós esperamos agora, com esses 2 meses, atingir a marca de 20% de recuperação da nossa dívida tributária. Agora, tem a população que quiser regularizar, pode procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão na Prefeitura. E qual o horário de atendimento? Qual o melhor período do dia para procurar? O melhor horário, a central de atendimento, ela funciona do meio-dia às 17h30. O melhor horário para o contribuinte ir e não ficar esperando é a partir das 2 horas, em que o nosso atendimento reduz e aí o atendimento é quase que instantâneo. Mas o atendimento hoje gira em 5 a 10 minutos de espera para poder regularizar as dívidas. Secretário, muito obrigado pela participação aqui conosco. Só para enfatizar, então, a população que quiser regularizar a dívida, basta procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica no prédio da Prefeitura, no térreo, e como o secretário falou, de meio-dia às 5h30, e sempre melhor horário de 2h30 da tarde para frente. É com você, Joana e Carlinhos. Tá bom, muito obrigado, Alexandre. Obrigada. Bom, nós estamos no início de setembro, né, Joana? Setembro é mês de tanta coisa, né? É verdade. Mês da primavera, mês da árvore, mês da Semana da Pátria vem aí. Mas é conhecido também como Setembro Vascular, para conscientizar a população sobre os riscos das doenças vasculares. É verdade. Vamos voltar a conversar com a repórter Vanessa Peixoto, que tem outras informações para a gente sobre isso. Vanessa, são várias doenças que as pessoas têm que ficar atentas, né? São sim, Joana, várias doenças como varizes, aneurisma e trombose venosa. Sobre esse assunto, vou conversar com o angiologista e cirurgião vascular, Leonardo Augusto Gonçalves. Doutor, muito obrigada pela presença. Boa tarde. É muito comum as pessoas terem algum tipo de doença vascular e não saber? Boa tarde a todos. Isso é muito comum, o desconhecimento da população, às vezes pela grande quantidade de doenças que nós temos. Então é muito importante que você procure o cirurgião vascular e o angiologista e faça, que a gente fala, o check-up vascular. Como tem o check-up cardiológico, é muito importante. Isso pode ser a diferença de um tratamento com sucesso ou então algumas complicações importantes. As varizes, por exemplo, uma doença muito comum no Brasil, atinge cerca de 45% das mulheres, 30% dos homens, Por que esse acometimento tão grande? A varize é uma doença muito presente na nossa população e uma preocupação muito grande das mulheres, até pela estética, e isso é muito importante. O que a gente recomenda à sociedade mineira é que você procure o cirurgião vascular angiologista, porque não só a aplicação, que a gente chama de escleroterapia, possa ser a solução das varizes. Às vezes nós temos uma doença associada, uma insuficiência venosa, e só o cirurgião vascular e angiologista pode determinar o tratamento desta doença. O que é o aneurisma da aorta e como tratar?
Muito bom você falar sobre o aneurisma. O aneurisma da aorta abdominal é uma doença silenciosa, extremamente importante e que pode levar à morte. E é uma doença silenciosa. Geralmente os diagnósticos são feitos no ultrassom abdominal. Então eu recomendo que todo paciente acima de 60 anos e hipertenso faça o ultrassom abdominal, peça ao seu clínico, ao seu geriatra, ao próprio vascular, que faça o ultrassom abdominal para reconhecer essa doença e tomar as atitudes necessárias. E existe um grupo de risco, assim, pessoas que são mais propensas a ter essas doenças? Sim, as doenças vasculares elas estão geralmente no paciente hipertenso, diabético, tabagista, né, nas mulheres que usam o hormônio, né, é importante sempre ter o controle. Enfim, hábitos de vida, a hereditariedade, a genética também são participantes dessas causas. E nós, o grupo de cirurgia vascular do Hospital Mas Cunha, estamos agora em setembro, né, fazendo a campanha do Setembro Vascular, justamente para trazer essa orientação à população. Nós vamos desenvolver várias ações, vamos outdoors pela cidade, palestras nos centros universitários, e no último domingo desse mês, junto com a municipalidade, teremos um evento no Parque Ipanema, em Ipatinga, com a realização de ultrassom, a presença de profissionais e para esclarecer a população. Muito obrigada pelas informações, doutor. Boa tarde. Fica aí, então, o convite para o evento. Boa tarde para você, Joana, Carlinhos. Obrigado, Vanessa. Obrigada, boa tarde, Vanessa. A rua tem muitos buracos e não tem rede de esgoto. Os canos das casas foram improvisados pelos próprios moradores. Ah, tem também um poste no meio da rua, dá para acreditar, Carlos? No meio da rua tem um poste no meio da rua, parece poesia do Carlos Drummond de Andrade, mas está longe de ser poético, né? É a realidade do Beco do Golfinho. Também é poético, Beco do Golfinho, em Coronel Fabriciano. E a gente acompanha aqui no quadro calendário desde 2014. Adivinha o que mudou no Beco do Golfinho desde o dia 5 de maio deste ano, quando visitamos pela última vez o lugar? Nada, nada mesmo. A única surpresa que a dona Vera teve foi a visita de alguns representantes da prefeitura. Mas a solução que é mesmo, nada. Para nós eles não passou nada, né? Simplesmente eles estiveram aí, olharam, mas não falou que vai fazer nada, não. O negócio tá mesmo feio aqui no Beco do Golfinho. Tem só um poste, acredita? Ó, e detalhe, a prefeitura ainda não fez uma rede para levar água até as casas. Para que isso seja feito, segundo a Copasa, é preciso que a documentação da área seja regularizada. Urbanização da área também é critério para a Copasa resolver esse problema aqui. Porque, olha, não tem nem pavimentação. Esse barranco aí, ó, há 15 anos está cedendo aos poucos. E está trazendo um perigo danado para a casa da Juscelia. Pertinho da minha casa ali, tá, né, tem rachaduras já. E tá muito próximo, né? Muito próximo do barranco da minha casa. E quando chove aqui, a gente perde o sono, não tem como dormir, né? Porque é complicado mesmo. E a gente quer, sim, uma posição da prefeitura, né? E não é por falta de cobrança que os problemas aqui do Beco não são resolvidos. Isso se arrasta desde 2014. Na primeira visita, a prefeitura disse que as obras estavam em andamento. Sobre a iluminação, iriam fazer uma visita. Sobre a água, estudos seriam realizados. Mas tudo sem data de conclusão. Um ano e meio depois, a prefeitura justificou que a crise era culpada pelo serviço não andar. Nas 3 últimas vezes, todas no ano passado, a prefeitura disse em 2 delas que não tinha condições de realizar a obra. Mas já existia um projeto, mas sem data também. E em dezembro, não disseram nada. Em maio deste ano, nada de solução também. Vendo tudo isso acontecendo, os moradores já estão cansados. Pois é, posicionamento é o que os moradores mais querem. Aliás, já é a 7ª vez que a nossa equipe retorna ao Beco dos Golfinhos. Mas, infelizmente, não vamos ter esse retorno, pelo menos pessoalmente, com o secretário de Obras, como havíamos combinado, né, na última sexta-feira. A entrevista estava marcada para essa segunda-feira, às 9 da manhã. Aí aguardamos aí por volta de meia hora. E aí recebemos a informação de que o secretário está gripado. O diretor de fiscalização de obras também informou que está faltando aí recursos, né, para elaboração do projeto daquela área que até então não é regularizada. E aí, sendo assim toda essa situação, nós vamos marcar uma data. No dia 13 de junho do ano que vem,
nós vamos voltar até o local e aí marcar a presença para ver se pelo menos o projeto já vai ter sido elaborado. Eita, 7 vezes, hein? Moradores do Beco do Golfinho e Ipatinga, né? Ipatinga. Estão precisando de uma solução. A gente procurou a Copasa, que informou que o prolongamento das redes de abastecimento de água e das redes de coleta de esgoto depende de um ofício da Prefeitura de Ipatinga, certificando que a rua está regularizada. E a Prefeitura de Ipatinga disse que este ano não dá para fazer nenhuma intervenção no local por falta de recursos. A ocupação irregular também dificulta o trabalho do município. Bom, então a gente vai marcar aqui no nosso estúdio também, dia 13 de junho, está marcado, está circulado. A nossa equipe vai retornar ao Beco do Golfinho em Ipatinga e até lá a gente espera que pelo menos alguma coisa tenha mudado lá para os moradores, né? Vamos continuar torcendo, né, Carlos? Vamos continuar torcendo. Você está torcendo para fazer calor, fazer frio. Você veio de Ipatinga ontem e trouxe um pouquinho de frio no fim da tarde. Tá friozinho mesmo, né? Mas será que vai trouxe. chover? Podia chover um pouquinho, Carlos. Olha o tempo, ó, tá um pouco nublado, né? Vamos conferir então essa previsão do tempo? A mínima foi de 18 graus e a máxima não deve passar dos 28 em Governador Valadares. Tempo nublado a parcialmente nublado com chuvisco no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Vamos conferir a temperatura em algumas cidades da nossa região. Então, em Água Boa, amanhã, vamos ver qual vai ser a mínima. 16 graus, friozinho ainda, né? A máxima vai ser de 29. Já fez mais frio por lá. 18 graus a mínima em Mesquita, em Carlos Chagas e Periquito também 16 graus. Ainda é friozinho para a galera de Periquito, né, Carlos? Ainda não é um calorzinho, não. Logo depois do intervalo tem as notícias do esporte. Aqui no MG Inter TV a gente fala do fim de semana de Atlético e Cruzeiro. E você vai ver também os principais lances da vitória do Ipatinga sobre o Poços de Caldas. Estão sendo ofertadas cerca de 300 vagas para cursos gratuitos para formação inicial e técnica no Vale do Aço. As inscrições estão abertas. Outras informações você confere em nosso site g1.com.br/vales. Ofertas sem comparação. Coelho Diniz. Papel higiênico box 60 metros, pacotão com 12, só R$ 7,98. Margarina Quali é multigrãos, só R$ 1,98. Galinha Big Frango, só R$ 2,98 o quilo. Salsicha é Perdigão, só R$ 4,98 o quilo. Coelho Diniz, sem comparação. No aniversário da Carol, ela te dá de presente a promoção que você mais gosta. Quantos anos você tem? Só falar que o melhor pra esse bem. Então vem pra Carol. Hospital São Lucas, referência em saúde na nossa região, atendendo planos de saúde e particular. O Hospital São Lucas possui uma completa estrutura de internação de média e alta complexidade. Moderno centro cirúrgico, pronto atendimento 24 horas. Centro de exames para garantir o melhor diagnóstico. É o único hospital de Governador Valadares a conquistar o selo de qualidade mais importante do Brasil. Hospital São Lucas, 60 anos a favor da vida. O EPA sempre tem variedade, qualidade e muito preço baixo. Leite Porto Alegre 1,98, queijo mussarela 13,80, pá sem o peito 12,90. Vem pro EPA, o melhor lugar para fazer economia é aqui. Atenção. Já estamos de volta, vamos falar de esporte agora, né, Carlos? Vamos falar de esportes, começando pelo Cruzeiro, né, Joana? Verdade. Olha só, o Cruzeiro está perto de chegar à decisão da Copa da Primeira Liga. Jogando fora de casa, fez 2-0 sobre o Londrina, mas levou o empate nos minutos finais da partida e perdeu a vaga nos pênaltis. No Estádio do Café, o primeiro gol do jogo saiu depois da cobrança de um escanteio. Bola na cabeça de Lucas Silva, 1-0 Cruzeiro. O Londrina botou pressão para cima do time mineiro. O goleiro Rafael se destacava com boas defesas. Mas o Cruzeiro se mostrava forte. Elber mandou a bola na trave e Sassá aproveitou o rebote. 2-0 Cruzeiro. E o Londrina partiu de vez para tentar diminuir o marcador. Arriscava com chutes de longe. Carlos Henrique tentou de tudo quanto é jeito. De cabeça, obrigando o Rafael a fazer mais uma defesa, assustando com essa bola na trave.
até que Safira conseguiu pôr a bola na rede, 2-1 Cruzeiro. E tome pressão do time paranaense. Germano, ex-atlético, chutou uma bola na trave. E já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti em cima de Safira. Germano bateu o pênalti e deixou tudo igual, 2-2. A decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis. Para o Cruzeiro, apenas Brian acertou a cobrança. O goleiro César defendeu as cobranças de Lucas Silva, Arthur e Alex. Para o Londrina, perderam os pênaltis Marcinho e Arthur. Mas Germano, Ayrton e Dirceu converteram as cobranças e levaram o time paranaense à decisão da Copa da Primeira Liga. Nós tínhamos aí uma grande chance de ter saído com a classificação. O último lance do jogo ali foi uma pena. Foi um lance duvidoso, para mim não foi pênalti, mas fazer o que? O futebol tem isso, né? Agora concentrar que nós temos aí mais uma decisão aí na quinta-feira. O Rafael foi até bem, só que o César estava numa tarde mais feliz, né, Joana? É verdade. Felizmente para o Cruzeiro. Deixa eu conversar aqui com o nosso convidado, nosso comentarista esportivo, Wendel Camilo. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. Decepção aí, o Cruzeiro fora da... Bom, antes, né, o pessoal dizia na Copa que ninguém liga. Agora os atleticanos estão ligando para essa Copa. A partir do momento que liga, Carlos, é porque se disputou é porque tem algum valor, né? A Copa tem algum valor. Então, as equipes, teoricamente, a do Cruzeiro entrou com o time reserva porque tem uma final, né, teoricamente mais importante, que é na quinta-feira contra a equipe do Flamengo na Copa do Brasil. Mas, seja ela equipe reserva, sub-20, sub-15, que leva o nome Instituição Cruzeiro, passa a ser feio pela desclassificação para a equipe que é o Londrina, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Wendel, o que você achou da decisão do Mano de poupar os titulares? Você acha que foi uma decisão correta? É como eu falei, né? Foi correta sim, porque o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem a final da Copa do Brasil, que para o Cruzeiro é mais importante, é 2 jogos do ano do Cruzeiro, né? Porque até então perdeu o primeiro Campeonato Mineiro, foi desclassificado de forma, né, melancólica na Sul-Americana, então não se esperava do Cruzeiro chegar na Copa do Brasil, já que chegou, os 2 jogos mais importantes. Então a Primeira Liga, né, tem que dar uma variada, tem que dar uma poupada aí em jogadores. Concentração total agora na Copa do Brasil, né? Pois é, mas o Galo vai ser o representante do Estado na final da Copa da Primeira Liga. Com o time titular, venceu o Paraná no Independência. Vamos aos melhores momentos. O Galo tomou a iniciativa logo nos primeiros minutos, com muita intensidade. Quase abriu o placar com esse belo lance de Luan. E depois com o chute de Robinho. O Paraná reagiu e Brock cabeceou na trave. Mas aos 28 minutos, lançamento de Marcos Rocha para Luan. E rolou macinha a bola para Elias. Golaço, 1-0 Atlético. No segundo tempo, o Paraná continuou tentando. Mas o Galo ainda era superior. E desperdiçou chances incríveis com Fred e Rafael Moura. Aos 47 minutos, São Vitor teve de entrar em ação. João Pedro bateu uma falta no travessão e o goleiro do Galo fez um milagre. Agora o time disputa a decisão contra o Londrina. O que valeu foi o resultado numa final. Agora é descansar porque tem o Palmeiras no final de semana e a gente precisa vencer no Brasileiro também. Pois é, o do Galo fez o que se esperava, né? Sim, já é contrário do Cruzeiro. No Atlético precisava dar uma resposta à sua torcida, ao seu torcedor, né, pela forma que foi desclassificado na Copa Libertadores, onde apostava todas as fichas. Então, se entrou para disputar a Primeira Liga, que se entre com o time titular e que se vá para ganhar. Diante do Londrina na final, Wendel, o Atlético é o favorito? Sim, o Atlético é favorito em qualquer competição que entra. Lá, o jogo é lá. Sim, mesmo o jogo sendo lá. O Atlético é favorito em qualquer campeonato que ele entra. Com o elenco que tem, com o gasto que foi feito, né, com a diretoria, jogadores e tudo mais. Mas o seguinte, o Londrina só tem a Série B para se pensar, né? Ou agora também a final da Primeira Liga. E o Atlético não. A responsabilidade do Atlético é muito maior. O Londrina joga sem responsabilidade. O Londrina, vamos dizer que vai ser um moleque travesso, né? Vai entrar sem responsabilidade. O peso cai todo em cima do Atlético. É o famoso franco atirador, né? Justamente, é o franco atirador, porque o Londrina, ele está na 13ª colocação da Série B. Se ganhar a Primeira Liga, né, é um mérito grande para eles. O Atlético não vai fazer mais do que a obrigação, porque é um time grande, tem que entrar para ganhar. Esse é o problema da Primeira Liga. Wendel, muito obrigado. Por nada, a todos. Obrigado, Wendel. Boa tarde. Bom, agora a gente vai falar do Ipatinga, porque o Ipatinga estreou um novo técnico, né? Recebeu o Poços de Caldas
Esse jogo foi sábado, pela 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O Tigre venceu por 3-2. Cerca de 2.500 pessoas foram ao Ipatingão acompanhar a partida. O primeiro gol saiu no primeiro minuto de jogo. Daniel foi derrubado na área. Paulo Henrique cobrou pênalti e marcou. Ipatinga 1-0. 2 minutos depois, o gol de empate. Nessa cobrança de falta completada por Davi. 1-1. Ainda no primeiro tempo, Carlos virou para o Poços de Caldas neste lance. 2-1 para a equipe visitante. No segundo tempo, Paulo Henrique sofreu pênalti e o estreante Francismar marcou. 2-2. O gol da vitória saiu da cabeça de Paulo Henrique, já nos acréscimos. Após a partida, ele comemorou a vitória e a artilharia da competição, com 8 gols. Saímos no primeiro tempo com um placar adverso e tivemos força junto com o nosso torcedor para buscar o empate e logo depois buscar a virada. Hoje pude fazer mais 2 gols, estou sendo artilheiro do campeonato, mas isso é mérito de todo o grupo, porque eu não pego a bola lá de trás e saio e faço gol sozinho. Foi o primeiro jogo sob o comando do técnico Eugênio Souza. Esse grupo está muito assim abraçado com o torcedor de querer fazer o nosso torcedor alegre, sair daqui feliz, né? E pela instituição é lógico, né? E por tudo que gera aqui que roda, né, no Ipatinga. Então, assim, foi muita vontade, onde que eu procurei trabalhar muito essa parte aí do controle, né, do controle emocional, para que eles pudessem jogar tranquilo, mas com muita determinação, com muita vontade, com muita intensidade, para que conseguissem. O Ipatinga volta aos gramados no dia 10 contra o Ponte Nova, fora de casa. É isso aí. No próximo bloco, como falar sobre dinheiro com as crianças. Ao vivo, uma especialista vai trazer algumas dicas. E segunda-feira, você sabe, é dia de bom exemplo aqui no jornal. Nós vamos conhecer a iniciativa de um lutador de boxe que leva o esporte para crianças e adolescentes em GV. Agora, 12h35, não sai daí, a gente volta já já. O Colégio Sesc está com as inscrições abertas em Governador Valadares e Teófilo Otoni, exclusivas para dependentes de comerciários. Para as 2 unidades de ensino, serão no total 102 vagas. A primeira etapa do processo seletivo vai até 29 de setembro. Informações pelo telefone 2102-9824. Ofertas sem comparação. Coelho Diniz. Papel higiênico box 60 metros, pacotão com 12, só R$ 7,98. Margarina Quari é multigrãos, só R$ 1,98. Galinha Big Frango, só R$ 2,98 o quilo. Salsicha é Perdigão, só R$ 4,98 o quilo. Coelho Diniz, sem comparação. Uma demonstração de carinho. Um sorriso. Uma nova etapa. Ver você bem. É muito importante para nós. São Lucas Saúde. Um plano feito especialmente para você. Vivo Fibra é mais estabilidade para você jogar online. Aproveite banda larga de 50 MB por R$ 99,99 com Wi-Fi grátis. Ligue 10315 e assine. Minha cabeça não para. Ela se ocupa, se preocupa e aí vem aquela dor de cabeça. Neosaldina tem 3 extra. Fórmula com ação combinada que atua no sistema nervoso, reduz a dor e potencializa o efeito analgésico. Afinal, não é uma dor de cabeça que vai te parar. Penso, logo chama a Neusa. O Tiateca é da terra. Nós fazemos de tudo para você economizar. Feijão carioca tipo 1 pacote 1 kg, R$ 2,39. Amaciante Minuano 2 litros, R$ 4,49. Peito de frango congelado Ave Nova quilo, R$ 4,98. Pode pesquisar, o Tiateca é o primeiro lugar. Joana, não é segredo para ninguém que muitas famílias brasileiras atravessam um período de dificuldade financeira, né? Enfrentando até o problema do desemprego. E mesmo ainda pequenas, as crianças vivenciam e observam os reflexos, né? Como falar sobre a crise financeira com os pequenos? Complicado, né? O repórter Farley Vasconcelos está ao lado de um economista que vai nos ajudar a saber como lidar com essa situação. Farley, é com você.
Pois é, Joana, como você falou, estou lá, João Economista, o Amaury Gonçalves. E aí eu vou perguntar o seguinte, Amaury, como orientar as crianças quando a situação financeira familiar não é boa? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é importante que todo o núcleo familiar saiba, né, da situação financeira da família, exatamente porque elas podem, elas não são um problema financeiro, mas elas são parte da solução. É importante ter essa noção exatamente porque eles podem fazer a contribuição e entender, às vezes, a negativa do pai ou da mãe. É uma situação que talvez seja recorrente. O que falar com elas, né? De repente elas estão querendo algo, desejando algo, e aí os pais não podem dar isso no momento. E aí, o que dizer? Olha, é importante que a criança já tenha essa cultura de que há demandas que são de curto, médio e longo prazo. Então é importante que ela tenha a noção de que para obter alguma coisa, ela precisa abrir mão de outras. Então ela pode então satisfazer as necessidades que são mais urgentes, né, exatamente de curto prazo, e pensar aquelas despesas de maior vulto exatamente para médio ou longo prazo. Como estimular a criança a economizar em água, luz? Olha, é sempre importante desligar a energia elétrica, né, dos equipamentos que não estão sendo utilizados, apagar a luz, mas é importante também ter o cofrinho, o velho cofrinho, porque acaba colocando na criança exatamente a mentalidade de que guardar é importante. Ter essa reserva dá uma segurança e isso motiva a criança e cria uma nova cultura aí, uma cultura de muito mais tranquilidade para enfrentar os desafios da vida. Pois é, desafios. É um desafio ensinar educação financeira para a criançada? Olha, é um desafio e isso tem que ser diariamente, exatamente porque acaba se perdendo, né, no dia a dia. Então, de forma corriqueira, a gente tem que sempre apontar para ela as vantagens e a importância de ter um dinheiro guardado e de controlar os gastos. Se possível, até começar a criança já anotando ou começar a ter as pequenas noções de como que é importante controlar as despesas. Ok, Amaury, muito obrigado pelas informações. Joana e Carlos, com vocês. Obrigado, Farley. Obrigada, Farley, pelas informações. Quer um exemplo maior do que o de ensinar o que sabe? E mais que isso, de forma gratuita, doando tempo e conhecimento. Pois é, Joana, o nosso bom exemplo de hoje é um lutador de boxe. Eu fui conversar com ele, ele leva o esporte para crianças e adolescentes do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Dá ou não dá uma satisfação quando você aí de casa, diante dessas imagens, até já adivinha o texto. Meninos, meninas, esbanjando energia. E o bom é quando vitalidade rima com oportunidade. E tudo vira aprendizado. Principalmente as partes mais difíceis do treino, que exigem mais desses que estão aprendendo a lutar. O que é difícil aqui? Os caras têm que ter muito treino e força para ganhar. Para ganhar desafiantes. Se é legal ver esses meninos, alguns tão pequenos, que ainda estão aprendendo a dar cambalhotas, imagine para a mãe de um deles. Shirla se divide entre a alegria de estar aqui e a apreensão de ver o filho Bernardo caindo, rolando, torcendo o corpo no tatame. É preocupação de mãe, né? O segundo dia ele ainda não está acostumado. E aí eu sei alguma coisa que eu sei que ele não vai fazer. Então aí eu fico observando. Eu já estou querendo saber como foi que ele chegou em casa depois da primeira aula. Empolgado. No primeiro dia ele já queria a roupa, já queria o kimono e aí eu já estou providenciando para ele. Agora, e esse cara que fica aí à beira do tatame acompanhando os exercícios? Se eu ainda não lhe apresentei, esse é Dinei, um lutador de boxe, lutador em todos os sentidos. Dinei é funcionário de uma clínica credenciada do Detran, mas ele tinha um outro emprego, dava aula de boxe numa academia no centro de Governador Valadares. Aqui no Jardim Pérola já existia um projeto de jiu-jitsu coordenado por um atleta chamado Fernando Malhado. Dinei resolveu então abandonar o emprego na academia para se juntar a Fernando como voluntário. Só que aqui ele iria dar aula também de boxe. No início deste ano, Fernando Malhado teve de ir embora para Dubai. O projeto não acabou, porque Dinei assumiu também a coordenação do jiu-jitsu. E aí você pode se perguntar, e o boxe? Acabou? Vem comigo. Ali embaixo, os atletas estão aprendendo boxe com Dinei. O projeto que no início aqui se chamava Jiu-Jitsu é mais educação, agora se chama Jiu-Jitsu e boxe são mais educação. Se no jiu-jitsu o Dinei só observa, no boxe não. Aqui ele põe o pessoal para suar a camisa.
Mas eu sei que você quer saber mais sobre a história de Dinei, né? Então vamos lá. Diga aí, Dinei, o que o motivou a trocar o emprego pelo trabalho voluntário? Na primeira hora que eu cheguei lá em casa, minha mulher falou que eu era doido. Porque você vai largar onde você é remunerado para poder fazer de graça. Mas logo depois também ela entendeu que a minha intenção é ajudar a comunidade, ajudar as pessoas a ter uma oportunidade que eu não tive. Assim como no boxe, no jiu-jitsu e na vida, quem quer ajudar também sofre umas pancadas, uns tombos. Rapaz, 2 meses atrás o projeto aqui estava quase fechando. Aluguel vencendo, luz, água atrasada, sem condição de pagar, porque é um projeto, então a gente vive de doação de quem quer ajudar. Mas aí, no meio das dificuldades da luta, aparece aquela mão para dar uma força. O Fernando, mesmo lá em Dubai, conhecia uma pessoa aqui e falou: Dinei, procura o Ricardo, que talvez ajude a manter o projeto aberto aí. E o Ricardo também é uma pessoa de coração muito bom, que ajuda as pessoas na cidade com cesta básica, que é o grupo Nós por Todos. Aí o Ricardo foi e falou: não, fechar não vai não, nós vamos lutar junto aí. O pessoal do Nós por Todos está com a gente agora, ajudando no que precisa. Às vezes não pode ajudar muito, mas ajuda do jeito que dá e as coisas vão dando certo. No jiu-jitsu, 2 jovens que estão no projeto desde a época em que Fernando era o coordenador, agora são monitores que ensinam as crianças. Marcos Antônio e o Arley. Exatamente para não deixar acabar, né, porque é algo bom para a gente que treina, né, que é algo que a gente gosta de estar fazendo, e também para as crianças que têm a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais. Eu sou aluno do projeto, né, eu treino com os adultos, agora um pouco mais tarde. E quando eu vi que o pessoal que realmente estava precisando de ajuda, né, o projeto social aqui, eu resolvi ajudar o Arley com os treinos das crianças. E sempre quando ele chega atrasado ou não pode estar vindo nos treinos, eu ajudo as crianças puxando o treino aí. Dinei gosta de dizer que a prioridade dele não é produzir atletas profissionais, mas se saírem campeões, não faz mal. E eles já estão aparecendo, como Pedro, 19 anos. Da última luta dele no Rio de Janeiro, trouxe essa marca abaixo do olho, mas sem problema. Esse ferimento, normal no esporte como o boxe, tem a ver com uma dessas medalhas que ele orgulhosamente traz penduradas no peito. Foi essa daqui, ó, Compra Sombra da Noite, foi realizado no domingo agora. Eu e a equipe, aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Os resultados, estamos satisfeitos com os resultados. Essa eu fiquei com a prata. Mas da próxima, preparado para trazer o ouro. E se Deus quiser, mais medalhas para a equipe. Mas talvez o que resume mesmo o que faz Dinei ter essa vontade de colocar os meninos e meninas no caminho do esporte é o que diz Vitor Hugo. Muito bom, desenvolve muitas técnicas, tem muito aprendizado. Bom, eu não tinha muita educação, agora melhorei bastante, sou mais educado, tenho muitas coisas boas aqui. Aqui faz a gente aprender mais e é muito bom. Eu não tinha uma academia assim para treinar. Se eu tivesse e começado mais cedo, talvez eu tivesse ido mais longe ou não. Às vezes a minha história também era para estar aqui hoje. Então eu sempre quis ajudar, eu sempre gostei de ajudar. E eu não consigo passar na rua e ver uma criança usando droga, um adolescente ali fumando maconha, fazendo alguma coisa errada, roubando uma carteira, maltratando um pai, maltratando uma mãe. Isso aí parte do meu coração. E a minha intenção do projeto aqui é justamente esse tempo que a criança tem ocioso, onde quem não tem nada para acrescentar, muito pelo contrário, vai tirar a juventude, vai tirar a adolescência dela, essas crianças virem para cá. Que bacana, hein, Carlos? Bonito, né? O Dinei me contou, Joana, que há pouco tempo ele estava para cortar a luz dele. Um comerciante lá perto do bairro fez um bingo para arrecadar fundos, né, sorteou frango, outros produtos, para ajudar o projeto. Ele vai contagiando a comunidade. É verdade. Muito legal. Legal demais. Você é um bom exemplo? Ou conhece alguém que seja? Conte pra gente. A gente tem muito interesse nessa história. A gente quer espalhar coisas boas.
aqui no jornal, né, Joana? É isso aí, mande a história para o nosso e-mail, que é jornalismo.vales@redeintertv.com.br, ou também pelo WhatsApp, o número é 988357965. Já acabou? Tá acabando. Tá na hora de ir embora. Vamos embora, né, Joana? Tá acabando o MG Inter TV, primeira edição dessa segunda-feira, mas temos mais informação por aí. Hoje à noite tem o MG Inter TV, segunda edição. Isso aí, com a Samara Barra, a partir de 7 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. MG Inter TV. Oferecimento Favene. Faça pós-graduação Favene. O mercado aguarda por você. E Hospital São Lucas, o único hospital acreditado de governador.